E o arroz, hein? É setembro de 2020 e nessa semana a gente viu o pacote de 5 quilos de arroz chegar a R$40. Isso mesmo, aquele pacote que a gente comprava por 12 a 15 reais, agora tá custando entre 30 e 40. Como que a gente chegou até aqui? Bom, você sabe o que é o Conab? O Conab é a Companhia Nacional de Abastecimento. Uma das funções do Conab é armazenar uma parte da colheita de todas as safras do Brasil. E aí eles conseguem controlar o preço das comidas em épocas como essa, em que o preço sobe demais. Só que em 2019 o presidente Jair Bolsonaro decidiu privatizar boa parte da Conab. Ele e a ministra da Agricultura venderam mais da metade dos armazéns da Conab. Sem verbas, sem pessoal e sem espaço, a Conab não conseguiu armazenar o suficiente para controlar o preço do arroz. Mas por que o preço do arroz subiu tanto? Bom, você já viu quanto que está custando o dólar? O dólar está custando hoje R$5,30 mais ou menos. Isso significa que é 5 vezes mais lucrativo vender para fora do que vender aqui dentro. E foi exatamente isso que os fazendeiros de arroz fizeram. Eles venderam a maior parte da safra para fora e o que sobrou venderam aqui dentro. É a tal da lei da oferta e demanda, né? Quanto menor a quantidade de uma coisa que muita gente está procurando, maior é o preço dessa coisa. E aí, como sobrou pouco arroz para vender aqui dentro e o brasileiro come pelo menos um prato de arroz e feijão todo dia, o preço subiu. Mas é importante deixar claro que o arroz está faltando não porque a safra foi pequena, mas é porque a gente decidiu vender para fora. A própria Conab lançou essa semana um relatório dizendo que essa safra foi um recorde histórico. Então, o problema é a ganância mesmo. O presidente disse algumas coisas em relação a isso. Primeiro, ele disse que não ia intervir no mercado. Depois, ele pediu o patriotismo dos mercados para manter o preço baixo. É engraçado que ele não pediu o patriotismo dos fazendeiros de não vender tudo para fora, né? Já o vice-presidente General Mourão pôs a culpa no auxílio emergencial. Ele disse que, como a gente está ficando mais tempo em casa e agora por causa desse auxílio, a gente está comprando muito mais arroz do que normal. Eu pessoalmente acho que isso não faz o menor sentido. E também porque ele disse que agora, por causa do aumento do preço do arroz, o brasileiro está se alimentando de forma mais saudável, deixando aí no ar que o arroz que a gente produzia não era lá tão saudável assim. E se você for olhar a quantidade de agrotóxicos que estão liberados no Brasil agora, realmente não é. E a gente tem que lembrar que os supermercados compram as coisas em atacado. E aí eles vendem as unidades por um preço um pouco maior do que eles pagam para poderem lucrar. Então se tá caro pra gente, é porque tá caro pra eles. E tá caro pra eles porque a quantidade de arroz disponível internamente é menor. Só que os supermercados como o Extra e o Carrefour não são os únicos que compram em atacado. As vendinhas que a gente tem nos bairros também, só que o Extra consegue arcar com preço alto. O seu Francisco da vendinha da esquina, não. E aí veio a Tereza Cristina, a nossa ministra da Agricultura, e disse que essa é a primeira vez em muito tempo que os agricultores de arroz lucraram tanto. E a gente fica se perguntando, né, pra onde foi toda essa caridade, patriotismo desses fazendeiros que plantavam arroz só pelo amor ao povo brasileiro ao invés de lucrar? E por que é que só agora eles decidiram que o dinheiro é muito mais importante do que o povo brasileiro? Mas sabe quem é que não resolveu lucrar nessa crise toda? O MST. Isso mesmo, meu amigo, o MST. Aquele grupo que você ama odiar, continua sendo o maior produtor de arroz orgânico e saudável da América Latina. Ano após ano, o MST continua plantando e colhendo mais arroz orgânico do que os maiores agricultores do continente. E eles continuam não só vendendo esse arroz pelo mesmo preço de sempre, como também continuam doando toneladas de alimentos para quem mais precisa. Enquanto isso, o nosso governo genial
vai ter que importar arroz dos Estados Unidos e da Tailândia para poder controlar os preços aqui dentro. E aí eu queria te deixar com uma questão. Por que o Brasil, que produz tanta comida, tem tanto problema com a distribuição? Por que a gente vai importar arroz se a gente produz mais do que o suficiente para alimentar todo o nosso povo? E por que é que em 2020 brasileiros continuam morrendo de fome? Eu vou deixar você responder essa. Só que o Extra, ele Eu tem... encontrei alguns locais para supermercados perto de você. Obrigado. Valeu. Tá?